Olá, boa tarde. As consequências da pandemia na mesa do brasileiro. Uma pesquisa feita por uma instituição de ensino da Alemanha, em parceria com universidades públicas do Brasil, mostra que mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar. A falta de alimentos em quantidade e qualidade necessárias traz impactos à saúde física e mental do brasileiro e torna a camada mais pobre da população ainda mais vulnerável à Covid-19. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre segurança alimentar, um direito constitucional. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal entende que decisões judiciais que bloquearam verbas da saúde no Espírito Santo são inconstitucionais. Plenário do STF retoma hoje o julgamento de recurso contra os efeitos da decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula. E na quarta reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver que diversos conflitos relacionados à crise econômica precisaram ser solucionados nos tribunais. Um auxílio emergencial foi lançado pelo governo como socorro à população sem renda. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que rol de procedimentos obrigatórios para planos de saúde tem caráter exemplificativo. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma operadora de plano de saúde a pagar os custos de cirurgia plástica de redução de mamas, indicada para uma paciente diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral. O colegiado reafirmou o entendimento de que é meramente exemplificativo o rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde previsto em resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, sendo vedado à operadora recusar o tratamento prescrito pelo médico para a doença coberta pelo contrato. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o rol de procedimentos da ANS não pode representar uma delimitação taxativa da cobertura, porque o contrato se submete à legislação do setor e às normas do Código de Defesa do Consumidor. A ministra ressaltou que não é possível exigir do consumidor que conheça e possa avaliar todos os procedimentos incluídos ou excluídos da cobertura que está contratando, inclusive porque o rol da ANS, com quase 3.000 itens, é redigido em linguagem técnico-científica, ininteligível para o leigo. Para a relatora, um simples regulamento da ANS não pode estipular, em prejuízo do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para a doença listada na Classificação Internacional de Doenças, pois esse direito resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as decisões da Justiça do Trabalho que tinham bloqueado verbas do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo. Em sessão no plenário virtual, a maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes para declarar a inconstitucionalidade do caso. Em arguição de descumprimento de preceito fundamental, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, questionava as decisões judiciais que bloquearam verbas da saúde para assegurar o pagamento de reclamações trabalhistas de contratos de terceirizados. Segundo o voto do relator, a Justiça do Trabalho, ao estipular o bloqueio, invadiu competência do Legislativo e Executivo. Alexandre de Moraes também destacou a gravidade da situação de calamidade e emergência nos serviços de saúde pública em todo o país em decorrência da pandemia. Para o ministro, não poderiam os juízos trabalhistas determinarem medidas que acarretam gravemente para as atividades administrativas e financeiras do Estado. O STF confirmou no mérito liminar deferida pelo relator e que foi referendado pelo plenário no ano passado. O único voto divergente foi do ministro Marco Aurélio. Mais da metade da população brasileira não está se alimentando como deveria durante a pandemia do novo coronavírus. É o que revela uma pesquisa feita por um grupo de especialistas da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com as universidades federais de Minas Gerais e de Brasília.
A insegurança alimentar atingiu cerca de 125 milhões de pessoas, ou seja, 6 em cada 10 brasileiros passaram a consumir menos alimentos e de baixo valor nutricional. Esse é o resultado da pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação de Segurança Alimentar, realizada entre agosto e dezembro do ano passado. Insegurança alimentar é, resumidamente, a falta do acesso a alimentos na sua quantidade mínima para atender às necessidades nutricionais das pessoas. Então, ela é um retrato da fome do Brasil, né? Esse quadro de insegurança alimentar, e ele é simplificadamente isso. As pessoas não estão tendo acesso ao mínimo necessário para sobreviver. A pesquisa foi desenvolvida pelas universidades de Berlim, Minas Gerais e Brasília. Mais da metade dos brasileiros diminuíram o consumo de alimentos como carnes, frutas e hortaliças. E mesmo quem tem acesso a comidas mais saudáveis está consumindo mais açúcar ou alimentos de baixo valor nutricional. O estudo revela também quem são os mais atingidos pela insegurança alimentar. Os lares chefiados por mulheres, por pessoas negras, os lares com menor renda, né, ou situados em áreas rurais, no norte e no nordeste do Brasil, eles estão mais expostos a essa situação de insegurança alimentar. Então, diante disso, diante desse entendimento do fenômeno, a gente entende sim que esse estudo pode contribuir para a elaboração de diretrizes e ações por parte dos governos, e a gente entende que essas ações elas têm que estar direcionadas pela implementação de políticas estruturantes. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com a defensora pública Thaís Aurélia Garcia, que é integrante do Grupo de Trabalho de Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional da Defensoria Pública Federal aqui em Brasília. Olá, seja muito bem-vinda, Thaís. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite à Defensoria Pública da União por participar de tema tão relevante em tempos de pandemia, principalmente. Pois é, pegando o gancho aqui do finalzinho da reportagem, ela fala ali da união, né, da parceria para que a gente possa avançar nessa matéria. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das iniciativas da Defensoria Pública para garantia desse direito constitucional, que é um direito fundamental e que tem tantos brasileiros que, infelizmente, hoje estão sendo privados desse direito. Sim, um direito à alimentação adequada é um direito fundamental, como foi falado, e a sua realização é o que garante a segurança alimentar no país. E esse monitoramento feito pela pesquisa revela uma intensificação da insegurança alimentar, principalmente em grupos sociais específicos, que já são público-alvo da Defensoria Pública da União, do Grupo de Trabalho da DPU em Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional. Nós temos diversas iniciativas, tanto em relação a demandas individuais quanto a demandas coletivas. No que tange às demandas individuais, a Defensoria Pública da União atualmente tem aumentado, né, tem um aumento da sua demanda, principalmente na temática de auxílio emergencial, que é um benefício mínimo criado durante o período da pandemia para garantir um mínimo de sobrevivência às pessoas mais vulneráveis. Além das demandas individuais, a Defensoria Pública da União, por meio dos defensores regionais de direitos humanos, Defensor Nacional de Direitos Humanos e também pelos grupos de trabalho, e falo aqui em nome do Grupo de Trabalho de Garantia à Segurança Alimentar, tem desenvolvido algumas ações nesse sentido. Podemos mencionar aqui uma nota técnica que concluiu pela inconstitucionalidade da extinção do CONSEA no ano de 2019, que representou um retrocesso gigantesco, porque por meio do CONSEA se monitorava e havia participação, né, de várias entidades, não só o governo, mas era uma gestão, digamos, tripartite, com participação da sociedade civil e em termos de monitoramento, representava avanços significativos e subsídios para o avanço em políticas públicas. Além dessa nota técnica, o grupo de trabalho também... Por favor, pode concluir. Falar. O grupo de trabalho também elaborou? Também nós temos uma recomendação recente para que, tanto ao Ministério da Cidadania, quanto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para que haja um fortalecimento das ações de distribuição de alimentos às famílias rurais em situação de pobreza e extrema pobreza. Nós tentamos inicialmente uma resolução extrajudicial. Quando nós não conseguimos
resolver de forma conciliatória, amigável, nós partimos então pela via judicial. E, no caso, nós não conseguimos nesse último aspecto, então foi preciso ajuizar uma ação civil pública para garantir o mínimo uma assistência, né, a distribuição de alimentos ali de forma emergencial para essas famílias. Falando no público mais fragilizado, e só uma observação no tocante à pesquisa e mapeamento, infelizmente, com a falta de investimentos no IBGE, nós acho que a gente não vai conseguir avançar tanto quanto deveríamos nessa matéria também, né, doutora? Mas, bom, falando no ponto dos vulneráveis, né, a pesquisa aponta que as mulheres, líderes, chefes de família, elas são mais atingidas, assim como uma pessoa negra. Então, a gente, infelizmente, já tem quase que esse perfil traçado antes, durante a pandemia, isso só piorou, né? Exatamente. No ano de 2016, na época que ainda vigia, né, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, essa Câmara ela foi criada há bastante tempo e foi extinta. Então, em 2016, enquanto ela vigorava, essa Câmara fez um mapeamento da situação de insegurança alimentar. E já naquela época já foram identificados 167 municípios brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade quanto à insegurança alimentar. Essa pesquisa recente, feita em conjunto pelas universidades públicas e pesquisadores de grande relevância, que, como foi mencionado, serve para nos auxiliar nesse monitoramento recente e só demonstra que aqueles índices se intensificaram e mostra realmente que as populações mais necessitadas, os grupos sociais específicos, setores marginalizados, são realmente os mais fragilizados, os mais afetados pela insegurança alimentar. Eu espero que a Defensoria Pública consiga apoio, adesão da sociedade também, né, para que a sociedade faça a sua parte, como a própria Constituição assim determina, né, o papel da sociedade ao lado do Estado no desenvolvimento de políticas públicas, para que a gente possa reverter esse quadro. O assunto é complexo, o tempo é curto, infelizmente. Eu agradeço a sua participação, pelo menos a gente falou um pouquinho sobre o assunto e acaba sendo uma convocação a uma reflexão também sobre esse tema tão caro, né, doutora? Isso, eu que agradeço. Eu acho que nesse ponto eu entendo que é fundamental tanto a ampliação do acesso à justiça, que as pessoas mais necessitadas tenham condições de buscar os seus direitos no âmbito do judiciário, e para isso é necessário o fortalecimento também do quadro de defensores públicos federais. Nós esperamos aí um andamento com êxito, né, de uma ação civil pública também, para que seja implementado a renda básica de cidadania, que também é um benefício, que substituiria o auxílio emergencial e poderia garantir aí uma subsistência, né, uma dignidade nesse período de pandemia e depois, né, de forma contínua, regular, permanente, como tem que ser o acesso a alimentos. Doutora Thaís, muito obrigada. Ótima tarde para a senhora. Até a próxima. Muito obrigada. Até mais. E você vai conferir no próximo bloco. O plenário do STF retoma hoje o julgamento de um recurso contra os efeitos da decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Os detalhes daqui a pouquinho. A Constituição Federal de 88 é o normativo mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. Ela foi concebida no período de redemocratização e se tornou fundamental na organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais da população, além de representar um grande avanço na consecução dos objetivos sociais do Estado. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do recurso na decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Os ministros vão definir de quem é a competência para julgar as ações. Os ministros vão analisar duas questões. A primeira é sobre o destino dos processos contra o ex-presidente Lula da Operação Lava Jato que tramitam em Curitiba.
Na semana passada, por 8 votos a 3, o plenário rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República, que tentava reverter a anulação das condenações de Lula e confirmou a decisão do ministro Edson Fachin de que os casos não devem ser julgados em Curitiba. Agora, os ministros vão decidir se eles deverão ser analisados na Justiça Federal de Brasília ou de São Paulo. O segundo ponto que deve ser analisado pelo plenário do STF é sobre os efeitos da decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Os ministros vão decidir se a análise do recurso que discute a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na ação penal dos casos do Triplex do Guarujá e do Sítio de Atibaia ficou prejudicada. Se o entendimento for esse, as provas recolhidas pela Justiça Federal de Curitiba poderão ser aproveitadas pelo novo juiz que for analisar os casos. E tem mais assuntos previstos na pauta do plenário de hoje. Quem traz para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Além da análise dos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, o plenário do STF vai decidir sobre o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o deputado federal Daniel Silveira. Ele foi preso em flagrante após a divulgação de um vídeo em que defende medidas antidemocráticas e instiga a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança dos ministros do STF. De acordo com a denúncia, o deputado tentou impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do poder judiciário e instigou a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República acusa o deputado da prática de crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Os ministros também podem analisar a ação que questiona a constitucionalidade do prazo das patentes. A Lei de Propriedade Industrial prevê atualmente, para as patentes de invenção, o prazo de 20 anos, mas admite a prorrogação por prazo indeterminado quando houver atraso na avaliação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Procuradoria-Geral da República aponta que essa parte da lei afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência e da duração razoável do processo. O ministro Dias Toffoli, em razão da situação excepcional causada pela pandemia do coronavírus, suspendeu o dispositivo que prorroga patentes de medicamentos, produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde. A sessão plenária começa logo mais às 14 horas e você pode acompanhá-la integralmente pelo canal do STF no YouTube. Daqui a pouco, no próximo bloco, na 4ª reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver que diversos conflitos relacionados à crise econômica precisaram ser solucionados nos tribunais. Os detalhes daqui a pouquinho. A importância da Constituição de 1988 é principalmente a constitucionalização dos direitos sociais. Embora não haja uma direta proporção entre a garantia de direitos sociais constitucionalizada e a sua efetivação no plano concreto, no plano da vida das pessoas, isso não minimiza o sentido de justiça que os direitos sociais representam. A Justiça Federal autorizou uma operação em Recife contra uma empresa que fazia oferta fraudulenta da vacina AstraZeneca Oxford para municípios brasileiros. Essa ação contou com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal. As investigações começaram no Rio de Janeiro. Os agentes verificaram que uma empresa americana oferecia as vacinas para as prefeituras pelo valor de $7,90 a dose, o equivalente a quase R$ 44. Entre os municípios que receberam a oferta estão Duque de Caxias e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e Porto Velho, em Rondônia. Pelo contrato apresentado, os municípios tinham de fazer pagamento antecipado por meio de remessa internacional ou carta de crédito no momento da suposta postagem das doses em Londres.
Segundo a polícia, a Prefeitura de Porto Velho chegou a fazer o pagamento, mas até hoje não recebeu as vacinas. Em nota, o laboratório AstraZeneca informou que todas as doses em produção estão destinadas a consórcios internacionais como o COVAX Facility e a contratos com países e que não há doses remanescentes para serem vendidas a estados, municípios ou entidades privadas. E os reflexos da crise sanitária também atingiram em cheio a economia do país. Na quarta reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver que diante de uma crise financeira e da quantidade de trabalhadores informais, sem renda, desempregados e empresas de portas fechadas, diversos conflitos precisaram ser resolvidos nos tribunais. Enquanto as medidas para conter a crise sanitária no país eram implantadas, o Brasil passou também a lutar contra a crise financeira. A economia sofreu graves consequências. Com o comércio fechado para conter o avanço da doença, postos de trabalho também foram encerrados e o desemprego se agravou. Um auxílio emergencial foi lançado pelo governo como socorro à população sem renda e o benefício virou alvo de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o CPF irregular é um dos requisitos exigidos pelo governo para os beneficiários do auxílio emergencial. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia Geral da União recorreu ao STJ, argumentando que a regularidade do CPF é uma forma de se evitar fraudes. Ao analisar o caso, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento das solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. Por isso, ele suspendeu os efeitos da liminar que afastou a exigência de regularização do CPF para a concessão do auxílio emergencial. E esse foi apenas um dos diversos questionamentos sobre a concessão do auxílio emergencial julgados pelos tribunais. Diante da quantidade de casos, um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência foi firmado para dar mais celeridade a ações judiciais relativas ao auxílio. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou do ato de celebração do acordo e disse: essas medidas propiciarão uma melhoria na prestação jurisdicional, diminuindo o tempo razoável do processo e materializando uma política própria conciliatória nas questões afetas ao tema auxílio emergencial, diante do grave quadro de pandemia que assola o Brasil e o mundo. E o auxílio financeiro a uma empresa no Maranhão também virou alvo de processo. O presidente do STJ na época, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar cerca de R$277 mil diariamente para as empresas de transporte público do município. O repasse seria uma forma de compensar as empresas pelas medidas tomadas pela Prefeitura para conter a pandemia do novo coronavírus e que, por consequência, levaram a uma redução drástica no movimento de passageiros. Segundo o magistrado, a liminar do Tribunal Maranhense causou lesão à ordem pública, já que, de maneira geral e abstrata, estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às concessionárias do serviço de transporte público. João Otávio de Noronha destacou que não cabe ao Judiciário assumir o papel de gestor nesse tipo de situação. Além de empresas de transportes, vários setores da economia também sentiram o impacto do fechamento do comércio. E foi para não deixar de pagar os funcionários que uma empresa de manutenção de elevadores pediu no STJ a liberação de cerca de R$80 mil que estavam bloqueados em uma execução fiscal. A empresa alegou que estava fechada em razão da pandemia e, embora os gastos com a folha de pagamentos girassem em torno de R$45 mil por mês, ela estava se esforçando para manter todos os empregos. A tutela provisória foi acolhida pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro determinou que os valores desbloqueados fossem utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos.
Uma crise sanitária que influenciou também as relações familiares. Amanhã, na última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, vamos mostrar que durante o último ano, o tribunal precisou analisar conflitos sobre adoção, violência doméstica e até mesmo as restrições impostas entre pais e filhos que se viram impedidos de estarem juntos em função das medidas de distanciamento social. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.